mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir e meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 36 ao 43, a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo, porque eles queriam compreender. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O filho do homem é Jesus. A boa semente é a palavra que o Senhor semeou em nosso coração. Antes disso aí, ele já contou a parábola do semeador. O campo é o mundo, versículo 38. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os seus ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandarão o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, representando o largo de fogo aqui. E ali haverá planto e ranger de dente, a consumação do século. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus conta a parábola do joio e do trigo em Mateus 13, do 24 ao 30. E ali os trabalhadores, os servos dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E ele disse: Senhor, quem foi que fez isso? Ele disse: foi o inimigo. E ele disse, e os servos disseram: querem, pois, que vamos arrancar? No versículo 28. Mas o Senhor disse: não, para que arrancando não vá também o trigo no meio do joio. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, para a ocasião da ceifa, direi os ceifeiros, que os ceifeiros são os anjos. Colhei primeiro o joio e atai em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa separação só vai haver na consumação do século. A explicação do joio e do trigo já deixou bem claro. Mas mandará o Filho do Homem os seus anjos, e colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e comete iniquidade. Mas aqui é só na consumação do século. E o diabo, ele tem as suas artimanhas no meio da igreja, no meio do teu povo, no mesmo jeito no dia de hoje. E eu quero aqui colocar algumas colocações que o diabo, ele faz para cegar o entendimento do povo, para que não resplandeça a glória de Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 6, vai dizer: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, o Deus desse século, Satanás, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não resplandeça, que é a imagem de Deus. O diabo um dia ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo no seu coração. E ele tem raiva do ser humano porque ele caiu de lá. E Deus, quando foi fazer o ser humano, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Jesus veio buscar e salvar aqueles que sim havia perdido. Então o diabo, ele quer cegar o entendimento, para que não resplandeça a glória e o evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 4. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e que resplandecesse em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então o diabo, ele tem as suas artimanhas. Ele não quer que o ser humano melhore cada vez mais através da sua palavra. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai dizer: quisera que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Essa pura aqui é santidade, pureza. A um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Pureza. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que se separe, se aparte da prostituição. Então o diabo, ele tem as suas artimanhas para que a gente, ser humano, não possa melhorar cada vez mais
e buscar a perfeição em Jesus Cristo através da sua palavra. Então o diabo ele tem os seus também. Aqui ainda em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15 vai dizer: porque tal falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, os seus ministros que se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ministro da justiça, a justiça é justo. Que nós temos que melhorar cada vez mais e praticar a justiça, fazer aquilo que é correto, através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nós que pecava, adulterava, se prostituía antes, agora nós não fazemos mais, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Outrora nós estávamos em treva. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, porque o diabo é que vive pecando desde o início, mas para isso Deus enviou o seu filho para desfazer as obras do diabo. Então o que o Senhor quer é que a gente venha resplandecer cada vez mais e pregar o evangelho de transformação, as boas novas que pega o mais vil pecador e transforma numa nova criatura em Cristo Jesus. O trigo traz união, traz obediência à palavra, prega a palavra. O joio, ele traz confusão, separação, discorda, fofoca, disse-me-disse, inimizade, picuinha. O joio, ele traz tudo isso aí. Mas o Senhor quer que a gente resplandeça cada dia mais, através da sua palavra. Para que naquele dia nós sejamos aqui em Filipenses 2, do 14 ao 16. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que seja irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa que nós estamos vivendo, entre o qual resplandeceis como astro no mundo. Deus quer que a gente resplandeça através da presença de Cristo, da obediência do nosso testemunho, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O apóstolo Paulo disse. Mas o diabo ele não quer que a gente resplandeça. O diabo ele não quer que a gente melhore. O diabo ele tem as suas artimanhas, mas Deus nos tirou das trevas para a gente resplandecer cada vez mais. Aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncie as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em que noutro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcancei misericórdia. Então o Senhor nos chamou das trevas, nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Nós somos nação santa, escolhida do Senhor, para anunciar as virtudes e as boas novas, o evangelho de transformação. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 45 vai dizer que Jesus aparece aos discípulos, abre o entendimento para que possa compreender as escrituras. E quando ele chega no 47 vai dizer que em seu nome se pregasse arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Então o joio ele não gosta de palavra de arrependimento. O joio ele não gosta de palavra de transformação, porque ele é mundano. Ele quer permanecer no pecado e na iniquidade, trazendo o escândalo. E aqui em Lucas 17, 1 e 2 vai dizer: e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem viere. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, do que lançar no mar o que fazer tropeçar um deste pequenino. Olhai por vós mesmos, versículo 3, e se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa. Então o joio, ele não gosta de palavra de repreensão, o joio ele não gosta de arrependimento, ele não gosta de transformação. Mas foi o Senhor que mandou a gente fazer o ide e pregar o evangelho de arrependimento. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18 vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais, até ser dia perfeito, buscando a perfeição na pessoa de Jesus Cristo. E aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 a seguir vai dizer: purificando as vossa alma pelo espírito da obediência da verdade, para a caridade fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerado não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre.
Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, se a gente permanecer na palavra, a gente vai resplandecer para sempre, que nem diz aqui na parábola, em Evangelho de Mateus 13, versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas o falso profeta, o diabo, ele não quer. Mas um dia vai haver a grande separação. Não queira separar aquilo que só quem vai separar é os anjos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 vai dizer: e o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então o diabo é quem engana, o falso profeta também, os imitadores de anticristo também, mas ele já tem a sua sentença. Então o dever do verdadeiro cristão é anunciar as boas novas de salvação. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9 vai dizer: eu sei as tuas obras, és que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás aos que dizes do Deus e não são, mas mente. Eis que farei que venha e adore prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Então não deixe que nada arranque a palavra de Deus que foi plantada no teu coração da tua vida. Porque um dia nós vamos estando lá, na eternidade com o Senhor, dizendo: valeu a pena, Senhor, tudo. Valeu a pena suportar tudo. Valeu a pena receber a boa semente da palavra do Senhor, que nos traz transformação, que nos traz mudança de vida. Então não se preocupe com os falatórios. Não se preocupe com o que estão dizendo. Apenas continue nas boas novas do Senhor. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4:16 vai dizer: tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfema do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então padeça fazendo bem, sempre procurando melhorar, obedecendo a palavra do Senhor, do que fazendo o mal. Porque um dia vai haver a separação, na consumação do século. E o Senhor vai separar os maus dos bons. São parecidos, mas o Senhor conhece. Aqui o conheceu. Pelos frutos conhecerei a árvore. Então aqueles, embora que ele tropece, se ele for trigo, ele muda. Ele aceita a palavra de repreensão. Mas aquele que é joio não, ele permanece no erro. A Bíblia já diz lá em Provérbios: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará o que encobre, mas aquele que confessa e deixa alcançarão misericórdia. Então o joio eles não aceitam e também eles não deixam, eles permanecem na mesma prática. Traz divisão, confusão no meio da igreja, e eles não gostam da palavra. Que Deus os abençoe cada um em Cristo Jesus. Reflita e medita, porque nós temos que estar sempre melhorando no Senhor. Amém e amém.